tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. E vamos receber com muito carinho, envolvido em muita luz, Paulo Henrique Bueno, trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec, do Carmo do Rio Claro. Ele é espírita há 32 anos, engenheiro agrônomo e expositor e articulista espírita. Por favor. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande retornar aqui ao Joana de Ângeles, pois aqui estive ontem à tarde, e com muito prazer nós aqui estamos para abordar novamente temas relacionados à nossa vida,
às nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Cristo. Este caminho maravilhoso, onde em cada versículo, em cada palavra do Evangelho, se apresenta a nós como uma virtude de luz. Sim, é para nós o método de vida, visto que o amoroso Nazareno é o nosso modelo e guia. Jesus vem e propõe, Kardec vem e expõe. Pois se o caminho é o Cristo, em todos os pontos analisados do Evangelho, vemos para nós uma porta que nos leva a uma condição melhor de vida. Mas é interessante fazermos algumas análises para termos objetivos mais precisos em determinados pontos de nossa vida. Pois seria suficiente que, analisando apenas um versículo do Cristo, vivêssemos aquilo? Quantas vezes nos nossos estudos evangélicos a gente comenta, às vezes até em tom de brincadeira, gente, vamos fazer só isso, só essa frase é suficiente para essa encarnação inteira. São tantas. Mas então a gente aborda determinados pontos para justamente trazer para a nossa realidade aquilo que é de maior necessidade. Temos, nos tempos do Cristo, meses que antecederam a sua manifestação pública, alguém chamado João, o Batista. Num tempo em que os judeus estavam muito carentes de profetas. Eles já não recebiam mais as orientações do céu. E então surge alguém ali falando coisas que conclamavam os judeus a uma transformação. Falando aos gritos. Às vezes dizia coisas que chocavam, outras vezes consolavam. João, que mais tarde diria, Jesus, que dentre aqueles nascidos de mulher, João era o maior deles. Veio juntamente com Jesus para compor o grande ministério daqueles que receberiam as palavras do céu. Jesus não veio só. Uns tantos o precederam, outros com ele caminharam, outros tantos depois vieram para dar sequência à boa nova. João pregava naquelas terras da Palestina. E ali dizia: eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Seria uma análise muito superficial se nós, por acaso pensássemos que João falava que era uma voz que gritava na terra árida da Palestina. Isso não é novidade. Ali é um deserto. Aonde se vai, a areia é quente, é um chão inóspito. É claro que não. Ele falava com a voz que mirava o futuro, que mirava a eternidade, portanto ele dizia: eu sou a voz que clama no deserto das vossas consciências. E depois completava: arrependei-vos. Arrependei-vos, dizia ele. E passou a batizar pessoas no Rio Jordão. Aquele ato simbólico onde jogava água na cabeça das pessoas e dizia: hoje eu batizo com água, mas virá um após mim que batizará com fogo. E eles aguardavam: meu Deus, quem será? Até que um dia, na outra margem do Jordão, vem descendo aquele homem, de uma beleza fascinante. João para e diz: eis o Cordeiro de Deus. Jesus se aproxima e humildemente se curva para também ser batizado, e João diz:
Eu deveria ser batizado por ti? No que Jesus responde: não, que se cumpra a palavra. E João então o batiza. Jesus sai daquele ambiente, caminha um pouco e faz o seu primeiro discurso público. E Jesus inicia a sua pregação. E o que ele diz? Alguém sabe o que Jesus falou na primeira linha do seu discurso? O reino dos céus está próximo, arrependei-vos. João estava dizendo isso para todos. Eu sou a voz que clama no deserto, arrependei-vos. E vem Jesus, diz a mesma coisa. O reino dos céus está próximo, arrependei-vos. E como os teólogos ao longo dos séculos traduziram ou interpretaram essa afirmação do Cristo? Dizendo, o mundo vai acabar e quem quiser ir para o céu tem que arrepender dos pecados. Você arrepende? Eu arrependo. Então está perdoado, vamos todos para o céu. E hoje, depois de muito estudar, depois de tudo que a doutrina espírita nos mostra, nós sabemos que não é bem assim. E que esse arrependimento talvez não seja daquela maneira com que nós acreditamos que seja. E começamos então a trabalhar esta palavra do arrependimento, que tem a ver com o batismo e que tem a ver com o caminho da redenção. O arrependimento. Eu pergunto, não precisa ninguém responder, gente. Mas alguém aqui já se arrependeu de alguma coisa? Um tanto de gente fez assim. Claro que todo mundo aqui morreu de arrependimento. Nossa, como eu arrependo. Arrependeu de verdade mesmo? Talvez não. Sabe por quê, gente? Nós confundimos o arrependimento. Porque esse arrependimento que a gente fala normalmente é aquele arrependimento que eu cito como exemplo uma coisa até um tanto vulgar, mas que retrata bem o sentimento. Aquela pessoa que bebeu um tanto de cerveja e amanhece no outro dia, naquela ressaca que não tem tamanho. E ele fala assim, ai meu Deus, como eu me arrependo de ter bebido ontem. Eu não aguento de dor de cabeça. Ai meu Deus, e aquele domingo comprido, Faustão falando, e ele, ai eu morro com essa vida, eu não aguento isso. Eu arrependi. Eu estou arrependido. Tudo bem. Na segunda-feira ele já está melhor. Na terça-feira está bem. A quarta-feira continua. A quinta-feira, tranquilamente. Na sexta-feira, os amigos chamam. Vamos dar uma voltinha? Sim. Aí ele chega no bar. Lembra daquela ressaca e diz, hoje não. E ele senta. Fica ouvindo as conversas e de repente a Maiara e Maraísa começa a cantar. E depois o Gustavo Lima fala assim, atende aí que o Zé da Recaída está ligando. Ele não aguenta, fala assim, me dá um copinho dessa cerveja. E nisso a música vai, mais um golinho e um torresmo. Quando vê, ele bebeu tudo de novo. E no outro dia arrependeu de novo. Isso acontece com a gente todo dia. O que é o arrependimento? É a reação de uma situação que a gente se deu mal. Eu arrependi, mas a hora que eu melhorar, eu faço de novo. Quantas vezes nós já propusemos a nós e prometemos, eu nunca mais faço isso. Passa-se aquele processo de susto e de medo, ou de dor, e a gente faz a mesma coisa. Acaba fazendo a mesma coisa. E Jesus disse, arrependei-vos. Mas se nós arrependemos dessas pequenas falhas e pequenas faltas, eu vou e pergunto novamente, nós temos feito muita coisa errada? Nós temos falado muita coisa errada? Pensado? Feito não, gente, claro que não. Quem tivesse fazendo coisa errada estava preso. Então, como vocês estão aqui, vocês não estão presos, não está fazendo muita coisa errada, não. Falado coisa errada, tem falado? Claro que não, gente. Espírita não fala
coisa feia, nem que seja de vergonha, né? Nossa, um espírita falando isso, a gente não fala. De vergonha. E pensado, isto sim, a gente pensa coisa do arco da velha. Mas não tem como cercar. Nós apenas vamos dominar os nossos pensamentos quando nos alterarmos os sentimentos. Então os nossos pensamentos serão puros, porque eles vão refletir aquilo que está no nosso coração. Mas aí a gente vai pensando, vai dominando, faz uma prece, como diz André Luiz. Vamos, quando uma ideia má vier à cabeça, vamos pedir a Deus que a elimine. Também é um processo interessante. Mas se nós não fazemos tanta coisa errada, porque senão a gente estaria preso, se a gente tem lutado bravamente, isso eu conheço muita gente que luta bravamente para não dizer coisas indevidas, e se o pensamento é incontrolável, porque a situação que nós nos encontramos, ela ainda não nos outorga uma condição mais santificada, arrepender do quê? E o que vem a ser o arrependimento? É então que eu digo. Se João Batista diz arrependei-vos, vem Jesus e diz arrependei-vos, e a gente não sabe direito o que é o arrependimento, e que não é o arrependimento daquela ressaca que vem após qualquer atitude impensada da nossa parte, ou ainda que pensada, mas sem responsabilidade. Kardec nos mostra no Céu e Inferno que o arrependimento tem 3 fases. O arrependimento, primeiramente, é a compreensão do erro. É a aceitação que você está errado. É o reconhecimento. A segunda fase se chama expiação. Eu vou pagar por isso. E a terceira fase? A terceira fase, ele tem que reparar o erro que fez. Tem que fazer algo a mais. Aí ele se ajusta. É nesse processo do arrependimento que nós passamos a entender o batismo. O batismo não é lavar-se de fora para dentro. O batismo, que dizia João, arrependei-vos, é este processo em que, nos deparando com aquilo que nós não aceitamos em nós, a dor e a angústia, mas uma dor que nos dá prazer, porque nós estamos caminhando para a redenção, faz com que lágrimas, ainda que apenas simbólicas, venham a verter de nossos olhos. A água que nos lava de dentro para fora. É isso o batismo verdadeiro. Você reconheceu o erro? Tudo bem, a partir de então, nós vamos começar a acertar as contas. Temos que acertar? Sim, é lei. É lei. Porque Deus, como disseram, é amor. Deus não castiga e não perdoa. Ou o amor não castiga e nem perdoa. O amor simplesmente ama. E sendo assim, o amor não perdoa. Deus, através da sua misericórdia, nos dá oportunidades de nos redimir, fazendo novamente aquilo que deixamos de fazer ou que fizemos de maneira inadequada. Deus não perdoa. Nós temos que acertar as contas. Mas e agora acertar como? Este processo inteiro nós vemos também numa página evangélica, num exemplo que muitos citam e nem imaginam, que ali está refletida estas fases propostas por Allan Kardec. É o exemplo de Zaqueu, que todo mundo conhece, tem até música, Paulo Zamp canta, todo mundo canta e levanta as mãos, felizes, sem pensar que a história do Evangelho não é um caso apartado de Zaqueu lá naquele tempo de Jerusalém, da Palestina para lá, não. Tudo que se passa no Evangelho retrata a realidade de cada um de nós. Senão, não teria proveito. Por que então analisar o Evangelho? Se não contasse a nossa história. Quem era Zaqueu? Era um homem de baixa estatura. Aí todo mundo pensa que Zaqueu era um homem baixinho. Um texto
evangélico, que, como disse Emmanuel, ilumina a eternidade, iria retratar a estatura física de alguém? Claro que não. Zaqueu era um homem de baixa envergadura moral. Ele era um cobrador de impostos. E o cobrador de impostos era odiado pelos seus conterrâneos. Por quê? Roma utilizava de uma técnica em que buscava entre o povo conquistado alguém que fosse bastante astuto e que tivesse certa cultura acadêmica para exercer o papel de cobrador de impostos. E ele chegava, cobrava e repassava a Roma, ficando com uma parte. Mas nem sempre o cobrador de impostos era correto. Ele cobrava além. E com isso as pessoas sofriam e amargavam as suas dores em silêncio, porque eles não podiam se rebelar, porque se rebelassem, o cobrador de impostos tinha a seu serviço a guarda romana, que o protegia. E o que acontece com Zaqueu? Passando Jesus, Zaqueu sobe num sicômoro, numa árvore. Ele sobe para ver o Cristo. Olha, se vocês se lembram dessa passagem, vamos imaginar a cena. Está passando o Cristo, ele sobe na árvore e olha. Jesus imediatamente se volta para ele e disse: Zaqueu, nesta noite eu jantarei na sua casa. Qual foi a primeira reação daqueles que seguiam Jesus? Foram criticar a atitude do Cristo. Como pode? Como pode Jesus, aquele a quem reverenciamos como Messias, dar crédito a esse homem? Um homem que vive na perdição. Apontaram o dedo a ele. E aí, quando eu vejo essa passagem, eu lembro de quem? De nós todos. Acontece com a gente. Quando nós vemos qualquer pessoa que nós conhecemos, a sua trajetória de vida, e todos nós temos uma trajetória, se não nesta existência, mas nós acumulamos um tanto de insucessos. Quando nós vemos alguém tentando se redimir, o que nós fazemos? Olha lá para você ver. Ontem mesmo estava bebendo pinga aí para a rua, agora está com esse terno, com essa Bíblia debaixo do braço. Olha lá aquele que fez e aconteceu, e hoje está fazendo palestra no Joana de Ângeles. Quem é ele para fazer isso? São os nossos dedos apontando. Mas Zaqueu procurou Cristo, e Jesus disse: hoje eu jantarei contigo. Entra Jesus na casa de Zaqueu, e disse assim: Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa. E naquela leitura rasa, também alguém diz: claro, se Jesus entrar numa casa, está todo mundo salvo. E hoje, o bom senso nos diz: é claro que não. Pois primeiro que salvação não é uma questão definitiva. Aquela ideia, agora eu estou salvo para sempre. São Pedro abre a porta, eu entro para dentro, fechou e estou salvo e acabou. É claro que não, gente. Salvação é algo dinâmico, é uma condição de consciência tranquila a partir do dever cumprido. Tanto é que fora da caridade não há salvação. Quando estamos sendo benevolentes, quando estamos sendo indulgentes e quando perdoamos, nós vivemos a salvação. Quando, por acaso, guardamos ressentimento, fogo do inferno. Se não somos indulgentes, ficamos criticando os outros com o dedinho apontado, seja quem for, fogo do inferno. E quando, por qualquer motivo, perdemos a oportunidade de fazer o bem, fogo do inferno. Vivemos ali nessa condição tão tétrica de dores, de angústias, de tristezas, de dúvidas. Por quê? Porque nós não vivenciamos a caridade. E fora da caridade não há salvação. E Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Por quê? Não foi o Cristo que salvou-o, foi a proposta de Zaqueu em transformar-se. Ele buscou o Cristo,
Buscou o Cristo para que Cristo o abençoasse? Não. Ele foi seguir o exemplo do Cristo e disse: hoje, a partir de hoje, eu vou dividir, ou primeiro, de cada centavo que eu cobrei indevidamente, eu vou restituir 4 vezes. E vou pegar a metade do que tenho e vou dividir com os pobres. Ah, que bonito, Zaqueu, parabéns, vai com Deus e amém. Não, a proposta é para nós também. Aí como que chega aqui? Mas eu não sou cobrador de impostos. Tem alguém aqui cobrador de impostos? Tem alguém? Levanta a mão, eu quero ver a cara de quem cobra impostos aqui. Não tem ninguém, né? E você não é cobrador de impostos, né? Olha que notícia boa, gente, na noite. Todos nós somos cobradores de impostos. Mas como assim? Porque nós pagamos impostos naturalmente para viver. Mas quem nos cobra? O governo. Não estou falando desse. É porque nós estamos vivendo na sociedade e naturalmente a sociedade nos cobra uma postura. Nós nos casamos. Não existe ali um pacto nupcial que diz: você vai ter que chegar e guardar o seu sapato, você vai ter que lavar seu prato, você não vai poder ficar gritando nem cantando de madrugada pela casa, não pode bater porta, tem que pôr a toalha no cabide do banheiro e não em cima da... Não tem isso. Mas nós temos ali dentro daquela casa, se você tiver uma pessoa contigo, que vai te cobrar. Mas ele vai... Conversou isso? Não. A presença dele te cobra isso. Tudo bem. Uma coisa muito simples. É conveniente que se faça palestras aqui no Joana de Ângeles vestido com a camisa, né? Ninguém me falou que era para vir vestido, ainda que estivesse fazendo frio. Mas eu falei, eu quero fazer sem camisa. Todo mundo achou um absurdo isso. Vocês, a condição social da nossa vida, já me cobrou que eu tenho que vir aqui de roupa. Tudo bem, eu vim de roupa. Mas aí eu chego aqui, a Edna chega e fala assim, mas você veio com essa blusa preta aqui? Por que você veio de blusa preta? Não sei. Mas eu não tenho outra. Eu tenho só essa. Mas aqui no Joana de Ângeles a gente gosta que faça palestra com blusa azul. Mas Edna, eu não tenho jeito. Então vamos tirar essa blusa e você faz sentindo frio mesmo com a camisa branca que está por baixo. Mas eu estou sentindo muito frio. Não, aqui a regra é essa, e se você não quiser, nós vamos ficar muito tristes com você, e eu triste, fico aqui passando frio ou qualquer coisa, e ela aqui me chateando. Gente, a condição era que eu viesse de blusa. Eu estou aqui vestido de blusa, pus a blusa mais bonita que eu tinha, pus até uma camisa nova hoje, para vir no Joana de Ângeles. Olha que camisa mais bonita do mundo. Era tudo que eu tinha. Ninguém me cobrou nada mais, está tudo bem. Agora, nós somos sempre assim? Não. Nós cobramos naturalmente dos outros, só que nós somos cobradores injustos. Na nossa casa, nós temos ali a esposa com seu marido. Nós começamos a cobrar coisas além do que ele pode dar. Nós começamos a cobrar, na nossa infância, dos nossos pais, coisas que vão além da capacidade deles. E vamos cobrando. Aí depois, quando o pai fica velho, nós vamos lá visitá-lo e falamos, nossa pai, por que você não trocou essa roupa? Você já tomou o remédio hoje? Nossa, esqueci. Ah, mas essa cabeça também tem que tomar, você não está vendo que tem que tomar? Nossa pai, segura essa colher direito, está pondo a comida na boca e está caindo. Olha para você ver que cobrador de impostos. Aí você tem um filho, está lá o menininho crescendo, ele não é o produto resultante da união de um príncipe com uma princesa. Aquele ser que nasceu na sua casa não é um espírito de luz. É alguém com dificuldades, alguém que, como nós, está lutando para alcançar objetivos melhores. E nós começamos a cobrar dele ao invés de lhe ensinar o caminho. E começamos a cobrar. Porque como que se cobra de um filho? Não estou aqui para dar aula de como cuida de filho, não.
Filhinho, é assim que tem que fazer. Ensina, amarrar o sapatinho, vai organizando as coisas, tem que estudar, filhinho. Mas não começa a exigir dele, não. Exigir sucesso do filho. Ensine ele a ser bom. Mas ensinar a ser bom de verdade. Aí você quer que o filho faça uma coisa e ensina outra. Hoje não está usando mais telefone fixo em casa. Pelo menos nas casas que eu tenho frequentado, a gente não vê mais isso. Mas era tão comum o pai dizer para o menino de 6 anos, atende lá, se for para mim, fala que eu não estou. Aí o menino com 15 anos, conta uma mentira. E o pai fala, eu não sei com quem que ele aprendeu a mentir. E começa a cobrar dele uma postura. E assim nós fazemos com aquelas pessoas que estão vivendo com a gente e às vezes nós oprimimos intelectualmente. Às vezes nós somos o patrocinador, né, do filho. Se você não fizer isso, eu não te dou tal coisa. Ou eu te dou se você fizer. E nós oprimimos a esposa, oprimimos o marido, o pobre coitado do marido. Gente de Deus, a nossa presença já faz com que o outro tenha uma postura. E mais, eu lhes digo, através de uma dura constatação, nós não conseguimos mudar ninguém. E a gente fica cobrando do outro, cobrando indevidamente. E agora chega a parte dura da conclusão. Chico Xavier diz que todas as vezes que nós fazemos correr uma lágrima, é o mesmo que jogar brasa para cima. Então, quando a gente faz alguém sofrer, nós estamos apenas jogando brasas para cima. Tudo aquilo que nós fazemos e não é devido, nós vamos pagar, sabe quantas vezes? 4 vezes. Então, por cada lágrima, serão 4 lágrimas. Por cada coisa que eu subtraí e não era minha, que eu subtraí indevidamente, eu vou pagar 4 vezes. Todas as vezes que nós roubamos, nós vamos pagar 4 vezes. Mas nós não somos ladrões. Lamentavelmente somos também. Nós roubamos o tempo. Nós roubamos a paciência do outro. Nós roubamos a esperança do outro. Roubamos ilusões. Roubamos a fé de muitas pessoas. E todas as vezes que assim procedemos, nós estamos apenas armando o palco para a nossa experiência futura. E então eu paro e penso, meu Deus, eu levanto os meus pés e olho Cristo. A parte boa da história é essa. Que todas as vezes que eu procuro Jesus, Ele se volta e olha nos meus olhos e diz, hoje eu estarei na sua casa. Independente do que tenhamos feito. E a salvação então começa por aí e chega no momento de você pagar 4 vezes. Mas ainda tem a outra parte, que é a parte da reparação. Ele disse, eu vou dar a metade do que eu tenho aos pobres. Imagina se a gente tivesse essa consciência e essa disponibilidade de pegar a metade do que tem e dar aos pobres e resolver a vida e ir para o céu. São Pedro fecha a porta e eu fico lá no meio das borboletas e dos coelhinhos. Já estava bom, eu resolvo minha vida, está tudo bem assim. Só que, como eu disse, a salvação não é um processo final, não é um ponto final. É alguma coisa muito dinâmica. E aí, eu vou dizer para vocês, eu vou dar a metade de tudo que eu tenho para vocês. Então tá, eu estou com R$100 aqui no meu bolso. Eu vou dar para os pobres. Quem são os pobres? São aqueles que não têm o que comer? Não, os pobres são todas as pessoas. Porque os verdadeiramente ricos estão em outras esferas celestiais. Aqui é todo mundo pobre, eu vou dar metade do que eu tenho. Eu dou R$50. Eu vou dar para vocês, os pobres que hoje estão no Joana de Ângeles. Mas no momento que eu dei R$50, eu tenho mais 50 aqui no bolso. Aí eu tenho que dividir. Porque eu tenho que dar metade do que tenho. Eu dou 25. Sobrei com 25, vou ter que dividir. Vai chegar num momento que eu vou estar com 1 centavo.
E meio centavo não tem mais onde dividir. E alguém me diz, mas você ainda tem a roupa. Aí eu vou tirando, uma por uma, quando vê, eu não tenho mais nada, e eu pego o meu carro, dou a metade, mais a metade, também não tem mais nada, entrego a minha aliança e o meu óculos e vou para casa, sem nada. Mas eu já não tenho mais a casa, quando eu já dei a metade dela, eu fico sem nada. Será essa a proposta? É claro que não. Não tem como você ir dando metade, metade, metade e ficar sem nada. A metade que se refere a Zaqueu, vejam que interessante. A metade é você pegar de tudo que dispõe, tudo. Da sua casa, o seu tempo, as suas roupas. E colocar à disposição de todas as pessoas. Porque a metade você já tem, porque você está administrando aquilo. E a outra metade é para os pobres. Porque sempre tem alguém que precisa de alguma coisa. E eu tenho certeza que vocês aqui não estão necessitando de R$50. Ainda mais se for para dividir para todo mundo. Mas muitos aqui estão necessitando de um abraço. E eu tenho um abraço para dar. Quem quiser, inclusive depois, eu estou aqui à disposição. Vem aqui para ganhar um abraço. Com todo o meu amor. Isso eu posso dar. E tem gente que precisa. E quem não precisar também, gente, pode me abraçar, que eu também estou precisando. E aí a gente não quer. E eu faço o teste sempre que eu venho aqui na capital paulista ou quando eu vou numa cidade grande. Eu moro numa cidade de 20 mil habitantes. Eu fico olhando na cara das pessoas. Hoje mesmo eu estava fazendo o teste aqui. Eu fico olhando. Todo mundo passa. Quando vê meus olhos, eles são muito grandes, desvia assustado. Quem será esse homem que está me olhando desse jeito? Nós estamos fugindo, quando na verdade nós temos que nos disponibilizar para os outros. Olhar para ele e dar a metade do que tenho. A metade do que tenho hoje é muito carinho, é um abraço. O que mais? Vamos negociar quais são as suas necessidades e juntos nós podemos obter aí um resultado bem favorável. Às vezes o que nós precisamos, isso já aconteceu comigo, há muito tempo atrás, num fato até muito simples, e eu estava em profundo desespero. E um rapaz chegou para mim, pegou no meu braço e disse: calma, rapaz, isso é coisa à toa, isso passa, isso resolve, quer ver que resolve? E resolveu. A partir de então, eu sempre reverenciei a memória dessa pessoa que hoje está desencarnado, desencarnou muito novo, inclusive. Porque ele me deu o exemplo vivo de que a palavra bem empregada, nos orientando a ter fé e confiança, pode salvar a nossa vida. E eu fiquei muito contente com isso. Por isso nós temos que nos disponibilizar a estar com as pessoas todas. Então tá. O processo. Reconhecer o erro. Pagar 4 vezes a expiação e a reparação, dar a metade do que tem. Tá, então eu vou começar a pensar como é que eu vou fazer para dar a metade do que eu tenho, pagar as minhas dívidas. Principalmente aquelas onde eu gerei tristeza. E mais quando nós desperdiçamos coisas, olha que bacana também. Quando você na sua casa, lá naquele bebedouro automático gelado, que você pega um copo d'água, bebe meio e joga meio copo fora. Em algum lugar do seu futuro, você vai sentir necessidade de 2 copos. Meio copo jogou fora. Você tem que pagar 4 vezes. Vai te fazer falta 2 copos d'água. E aquilo tudo que você desperdiçou, vai fazer falta. Tudo. Lembram-se daquela história contada, talvez pelo irmão X, de uma freira que trabalhava no orfanato. Trabalhava e morava lá, e ela costurava. Ela costurava muito bem. E de uma paciência infinita, costurava para todo mundo, muito sorridente. E ali trabalhou por muitos anos, muitos anos, muitos anos. E terminado o seu projeto reencarnatório, ela desencarna e foi recebida por um anjo no céu. E ela muito contente com a acolhida, o anjo muito bonito, muito gentil e cordial.
Ele disse: seja bem-vinda, irmã. Ela disse: que bom que eu cheguei num lugar tão aprazível. Ele disse: realmente, irmã, o lugar é muito aprazível. Entra e descansa. Mas eu tenho que te dizer, a senhora vai ter que voltar. Mas voltar por quê? No seu intenso trabalho em costurar para aquelas crianças órfãs, a senhora desperdiçou muita ponta de linha. A senhora vai voltar. E agora vai passar toda a sua existência plantando algodão. É assim a vida. A contabilidade do céu não deixa escapar 1 centavo. Tudo nós temos que dar conta daquilo. E vamos ter que pagar. Tá bom, e agora? Será motivo de tristeza? Claro que não. Porque a misericórdia de Deus, ela se sobrepõe, ou pelo menos se emparelha à justiça. A justiça conclama que paguemos, porém a misericórdia vem e nos abraça, porque somos filhos queridos de Deus. E é neste ponto que a boa notícia prevalece. Nós podemos inverter a ordem dos fatores. Se nós reconhecermos os nossos erros, e esses erros são conhecidos, se você começar a analisar, como muito bem nos diz Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, lembrar o que você fazia, o que você fez durante todo o dia, e pensar: eu não devo fazer isso, amanhã eu vou me programar para fazer diferente. Vai ficando mais fácil. Programe-se. Porque se a gente não se programar, o que acontece? Nós vamos ser obrigados a tomar consciência através do intenso sofrimento. Então vamos já nos ajustando para compreender essa verdade. E aí nós invertemos os fatores. Uma vez que eu tomo consciência do meu equívoco, aí vem o batismo que disse João Batista, do batismo daquele que viria depois, o batismo com fogo. Se o batismo da água é para lavar-nos de dentro para fora, desta remissão dos nossos erros ali encalacrados no perispírito, o batismo do fogo é aquele batismo que molda o nosso caráter no bem. E assim, nada de fora vai alterar a nossa conduta. Eu sou moldado na forja do amor do Cristo. E como que eu procuro essa forja? Não procurando onde eu vou sofrer mais, ao invés de sair procurando meios de dar 4 vezes aquilo que eu subtraí indevidamente, eu vou reparar. Eu vou começar a fazer o bem. Aí eu posso fazer, eu vou invertendo a ordem dos fatores aqui. E começo a trabalhar. Começo a trabalhar pelo outro. Eu começo a ser gentil. Aonde começa? Dentro de casa. Vocês lembram da maravilhosa frase de Madre Teresa de Calcutá? Você quer consertar o mundo? Volte para casa e ame a sua família. É dentro de casa que começa, gente, através do respeito, através da tolerância, através da benevolência com o cônjuge. Eu adoro falar essa palavra, cônjuge. O cônjuge. Você ajeita lá com o cônjuge, vai conversando com ele, com gentileza. Às vezes a relação está um pouco tumultuada, vá buscando uma maneira de estabelecer uma conexão mais cordial. Conversa com ele, pergunta das coisas que ele gosta, mas não chega de uma vez hoje, não. Quando ele chega em casa, você vai começar a conversar, ele vai pensar que você ficou doida. Chega e conversa com ele gentilmente. Quando ele contar as coisas, escuta. Homens, ouçam suas mulheres também, do que elas têm a dizer, e começa a conversar com ela. Faça como eu fiz. Eu estou aqui em Santo André, hospedado na casa de um amigo, e o meu telefone está bem de lado. Eu tenho olhado nele de vez em quando, mas raramente, e eu estou tão feliz que aí eu olho para as pessoas que estão comigo, com a esposa, com os amigos, e a gente vê que é muito melhor conversar com os que estão perto do que com os que estão longe. Comece a namorar seu marido ao invés de ficar olhando o Facebook. É muito mais legal. É muito melhor, é muito mais prazeroso. E estabelece uma condição melhor de vida. Com os filhos a mesma coisa. Você sabe onde seu filho está agora? Você vai dizer assim: meu filho está na escola. O outro diz: meu filho está no cinema. Meu filho está jogando futebol. Não é isso que eu estou falando. Você sabe o que o seu filho está querendo e pensando?
Você sabe quais são os reais gostos dele? Ele te fala tudo o que quer. Ele tem a coragem de te dizer o que ele fez durante o dia. Quando você dá essa abertura e diz para ele: filhinho, eu estou aqui, eu estou do teu lado. Um dia eu dei carona para uma senhora, eu estava numa zona rural, muito longe daqui, muito longe de casa. E uma mulher muito simples entra no carro e já me falou que era evangélica. Eu disse: vamos ver. E ela foi conversando comigo, falou sem parar. E ela me disse uma coisa que me deixou totalmente emocionado. Ela disse assim: quando o nosso filho tropeça, é o momento que nós devemos socorrê-lo. Porque quando o nosso filho comete equívocos, nós vamos para cima dele, com todas as ameaças do mundo. E quando o filho tropeça, é a hora que você abraça e fala: filho, pensa no futuro, eu estou aqui para te ajudar para sempre. Segura minha mão, vamos repensar a situação. Aí nós vamos reparando assim. E quando você tem dentro de casa essa cordialidade, fica muito mais fácil. Por exemplo, eu tenho um menino que tem quase 17 anos. E ele deixa a luz do quarto acesa. E eu falo assim: Paulinho, eu posso apagar aqui a luz do quarto? Isso não tem problema. Não, pai, pode apagar. Aí outro dia eu falei: nossa senhora, isso já faz um tempo. Os fantasmas do quarto do Paulinho têm medo do escuro, por isso que ele deixa a luz acesa. Tudo bem. Paulinho, posso apagar aqui? Pode apagar. Até um dia que eu cheguei em casa, eu precisava ir para uma área rural. Eu tinha esquecido um documento, voltei em casa correndo, não achava isso. Meu Deus, eu corri no meu quarto, estava lá, porque eu estava analisando ele de manhã, não sei por que estava no quarto. E saí correndo. Quando deu mais ou menos meio-dia, o WhatsApp e o Paulinho: por que está? Uma foto do meu quarto com a luz acesa, escrito assim: pai, eu posso apagar? Aí eu pus: claro, filhinho, apaga aí. Então a gente vai negociando. Imagina só, eu não sou exemplo de vida não, gente, mas: menino, você não apaga a luz desse quarto aqui? Olha o tanto que está cara a luz, eu tenho que pagar, não sei o quê, e eu trabalhando feito um doido para pagar essa luz, e vocês não tomam conta, tem que apagar. Imagina. Ele ia ficar naquela tensão constante. E hoje ele é responsável, tadinho. Apaga sempre, né? E se eu fizesse esse barulhão? Então a gente vai vivendo, vai se divertindo com isso. Vai se divertindo. Quando a pessoa se equivoca, não fica cobrando dela com muita dureza, não. Vá com carinho. Vá, quando a pessoa te pergunta o quê, você está surdo? Não fala isso para ninguém, não. Você está surdo? Você está escutando? Não, eu não ouvi. Não grite com a pessoa, chega e repita, de preferência com um sorriso. Faça isso na sua casa, comece em casa. E depois comece, eu não sei qual o nível de relacionamento com as pessoas da cidade toda, mas comece a olhar as pessoas nos olhos. Pelo menos aqui dentro da casa espírita, tome como hábito olhar os companheiros espíritas, estão todos à busca da mesma coisa, estamos todos no mesmo barco. Seja mais cordial, cumprimente as pessoas, pegue na mão delas. E se ela estiver disposta, dê-lhe um abraço. Isso tudo nos engrandece. E não cobre mais das pessoas. Este nosso discurso de queixar tanto de tudo, queixa do frio, do calor, isso também acaba por comprometer a estabilidade do ambiente que estamos inseridos. Nossa, que frio está hoje. Está mesmo. Mas acalme-se, em outubro vai estar quente. Não precisa correr, não precisa preocupar, vai estar quente. Você reclamar do governo. Gente, esse discurso, ele não cabe bem àqueles que estão seguindo Cristo. Sabe qual que foi a última vez que perguntaram para vocês a opinião sobre o governo? Na eleição. Você foi lá, apertou o número, apertou a tecla verde, a urna fez pilililili. Ninguém ligou na tua casa depois disso para saber o que é para fazer. Por que você fica xingando tanto? A obrigação do governo é governar. A nossa é trabalhar. Ah, mas eu estou insatisfeito. Ninguém quer saber a sua opinião.
A sua opinião é na urna que você dá. Fora disso, você está apenas tumultuando o ambiente que você está inserido. A nossa opinião, normalmente, ela é dispensável. Esses dias viajando com um amigo, e ele fez um discurso muito grande, falando de economia, e disse mais aquilo, ele falou assim, fale alguma coisa. Eu disse, eu não vou falar nada, eu não entendo disso. E hoje a gente vê as pessoas e brigando, né? Discutindo em Facebook, brigando com amigos, fazendo amizades, por conta de fatores econômicos, índices educacionais. Meu Deus, vamos tratar das coisas relevantes da nossa vida. Vamos procurar um livro para uma boa leitura. Vamos levar aos outros uma palavra amiga. E não é no asilo que a gente vai, não. Nós temos que ir na casa do nosso pai com a nossa mãe. Todo mundo, na hora que pensa em caridade, imagina juntar um grupo aqui no centro, lá no asilo, na casa de repouso, ou numa creche. Vá também, mas vá primeiro na casa da sua mãe, que normalmente está lá sozinha. Vá lá fazer uma visita para ela e não cobre nada dela. Não leve os seus problemas para ela. Chega gentilmente e pergunta se ela precisa de alguma coisa. Ah, mas ela é muito ranzinza. Aceite. Dê para ela a sua metade da compreensão. Esteja ali junto com ela. Imagina, você chega numa casa que está sua mãe ali, que bom você poder conversar com ela. Ah, mas a minha mãe já desencarnou. Então comece a tratar as outras mulheres como se fossem as suas mães. E aí você chega para aquela pessoa que está ávida por uma atenção. E você chega e imagina. Vocês conhecem, todo mundo que conhece alguém que você chega lá assim, ô dona, minha amiga, faz o café aí que eu vou ali buscar o pão. Vai lá tomar uma xícara de café com essa pessoa. Passa o dia com ela. Ou façam, quem puder, faça como um rapaz que tem lá na minha cidade. Ele tem um pequeno sítio. E o sítio ele cuida numa determinada época do ano. Depois disso, ele trabalha furando poços. Um trabalho muito pesado. E nos últimos 30 anos, todo dia, ele chega em casa, toma um banho e sai para dar banho em pessoas acamadas. Há 30 anos. E eu me lembro que um companheiro do nosso centro espírita, já com idade bem avançada, entrou num processo de uma doença terminal, e numa tarde ele chega, bate na porta da casa dele, e fala para a esposa, Dona Terezinha Dantas, que também já desencarnou, Dona Terezinha, eu fiquei sabendo que o senhor Nelson está na cama, e eu venho cá me oferecer para dar banho nele. Ah, meu filho, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não, mas eu não cobro nada, não. E a partir de então, ele dava o banho nele, e às vezes, como ela me disse, depois ele confirmou, ela ligava, às vezes 2 ou 3 vezes na noite, para ele ir lá trocar a fralda dele. E ele vai, com aquela disposição, com aquela alegria. E vai, trabalhando. E vai, e a Conferência Vicentina da minha cidade atende as famílias carentes. A conferência inteira atende a metade das famílias carentes. E ele sozinho atende a outra metade. Mas onde ele arruma recurso? Ele não pede para ninguém, as pessoas oferecem para ele. E ele cuida disso com toda a dedicação. Ele tem conta para pagar? Tem também. Só que ele inverteu os fatores. Ele já está dando o seu tempo e toda a sua vida. Esses dias ele chegou lá em casa com um tanto de quiabo. Ele cortou um tanto de quiabo e levou para mim um pacote de quiabo. Lá da fazenda, ele chega de moto com a roupa muito suja. Alegre demais. E isso faz para todo mundo. Traz coisa da roça, uma abobrinha, e vai dar banho no povo. Imagine vocês. Se nós nos dedicarmos a fazer o bem, e nós podemos fazê-lo. Nada nos impede de ser bons. Aí você começa a fazer esse trabalho, de atender as pessoas à sua volta, a se dedicar, dar metade do que tem ao outro, essa metade plena e total. O que acontece? Nós temos contas para pagar? Sim. Mas só que existe
uma questão, também proposta por Emmanuel, que diz que todas as vezes que a justiça de Deus vem nos cobrar débitos pretéritos e nos encontra trabalhando em favor do próximo, a misericórdia divina prorroga o tempo, prorroga a dívida por tempo indeterminado. Nesse caso, imagina se ele tiver que sofrer um acidente. É lei. Então, vai sofrer um acidente. Só que aí aquele que está programando o acidente, né, os nossos anjos tutores, fala, mas quem que vai dar banho no fulano ali agora? Tem que ser ele. Então vamos deixar o acidente para depois. E assim vai prorrogando a dívida, vai prorrogando, vai prorrogando. Talvez como eu prorroguei aqui no tempo, eu confundi aqui a hora, era para terminar às 9h15, e passaram 7 minutos, e o meu agente disse, encerrar. Então, gente, a minha palestra eu tinha programado para fazer até meia-noite, ninguém me falou para terminar às 9h15. Concluindo, 30 segundos. Arrependimento. É reconhecer o erro, pagar por ele e fazer algo mais. Repará-lo. Vamos começar a reparar os nossos erros como sendo bons. Seja bom, faça o bem, faça o bem, faça o bem. E quando a dívida chegar, você já está muito fortalecido. E você vai pagar e nem vai sentir. Mas enquanto nos permanecermos rebeldes, seguramente vamos sofrer. Porque a dor nada mais é do que um dispositivo que nos coloca no caminho do bem. Mas rebeldes que somos, a dor não nos leva para o caminho da redenção. Nós vamos sofrendo a dor e reclamando e doendo, e a dor continuada se chama sofrimento. Por isso sofremos. Vamos abrir o nosso coração. Me desculpe a casa pelo excesso aqui de palavras, se eu me excedi. E a vocês todos que me olharam com esses sorrisos, quero dizer que vocês também me alimentam. E esse bem que me fizeram, pode ter certeza, vai ser abatido na conta de vocês. Porque isso me fortalece e me engrandece. A casa Joana de Ângeles, os meus votos de prosperidade, que aqui seja assim um centro de luz, para acolher, para acalmar as pessoas que aqui vêm por um socorro, e para bendizer o nome do Cristo, e enaltecer Allan Kardec. Que Jesus os abençoe. Muito obrigado. E assim, mestre, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de apresentar e que possamos colocar em prática seus ensinamentos em nosso dia a dia. Pai, abençoa a nossa família, os nossos amigos, o nosso Brasil. E que possamos retornar aos nossos lares sob tua luz e proteção. E te agradecemos, Pai, com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.